E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, hoje leremos capítulo do livro de Salmos, capítulo 49. Agora o principal, Senhor, eis aqui tua palavra, dá-me a compreensão necessária, a vivência para termos experiência em nossas próprias vidas, Senhor, e possamos transmiti-la a mais pessoas, Senhor, se assim for sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Bem, temos no capítulo 49, 20 versículos, diz assim o salmista do versículo 1 em diante. Povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. 5º versículo. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem. Todos dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Repetindo, versículo 6. Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. 10º versículo do capítulo 49 nos diz: Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradias para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pasto. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. 15º versículo diz assim: Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. 16º. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa. 17. Pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. 18. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. 19º versículo diz assim: Irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. 20º e último versículo do capítulo 49 do livro de Salmo nos diz: O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Bem, mais um salmo dos filhos de Corá. Esse nos fala acerca da vaidade do homem. Clama ao povo que escute. Povos todos, escutai isso. Dai ouvidos, moradores de todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Aqui ele fala que os seus lábios falará do que é cheio o seu coração, de uma sabedoria que não é dele, e sim que vem do alto. Cabe ao homem buscar a sabedoria de quem a tem, efetivamente do Senhor. Do Senhor vem toda a sabedoria. E o temor é o nascedouro, o temor a Deus é o nascedouro da sabedoria do homem. Com a sabedoria vinda do alto, você tem conhecimento. Aplicando conhecimento, você vive mais e melhor. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria palavra que nos diz. Os meus lábios falarão sabedoria,
e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, declinarei o meu enigma ao som da harpa, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem. Doze nos diz assim: todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Não adianta nada a vaidade. O 13º diz: tal proceder é estutícia deles, a si mesmos os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Sabe, a questão da vaidade, ela é meio que existente porque existe um público que a alimenta. O vaidoso, ele alimenta um fruto que é ruim para si mesmo, porque tem público para dar vazão a esse sentimento crescer. A responsabilidade é dele, mas precisa de um palco para que a vaidade surja e se mantenha, sobretudo para que ela se mantenha. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si, diz o 15. 16. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, quando estiver ensimesmado, cheio de si, soberbo. Pois em morrendo, diz o 17, nada levará consigo, e a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. Quantas pessoas recebem adoração quando sabemos que adorar só devemos a um, ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, que ele se exalte, que ele se eleve, e ainda que o louvem, ou seja, que encontrem seguidores, que o adorem, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. Quantas pessoas estão ali, quantos cobram a entrada para serem ouvidos e efetivamente, enquanto se exalta, encontra quem os louve. Enquanto ele está ali fazendo, principalmente, por mais que ensine, o bem a si mesmo, se ele está recebendo por isso. Estaria fazendo o bem a quem? Aos que estão deixando o seu dinheiro ali, por este préstimo? Irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Finaliza com o versículo 20. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. De nada vale riqueza se você não tem sabedoria. De nada vale o em si mesmar-se se você não tem entendimento daquilo que verdadeiramente existe com um valor inestimável, que é a eternidade. Como diz o adágio popular, de que adianta ao homem ganhar o mundo e perder sua alma. Que Deus nos abençoe e proteja, nos traga a felicidade plena de viver num constante adquirir de sabedoria, vinda do alto, abençoado por Deus. Que Ele nos abençoe e proteja. Sucesso.